TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, tem como cenário aqui a Rua do Imperador, na altura do número 273, à minha esquerda tem o prédio histórico dos Correios e à minha frente a Rua Paulo Barbosa. Vamos começar esta edição já avisando que a partir de segunda-feira, 4 de maio, é obrigatório o uso das máscaras aqui em Petrópolis, decreto do prefeito Bernardo Rossi. Então, a partir de hoje, já que a gente grava nas ruas, já vamos acostumando aí com a ideia de gravar com máscara e todos devem usar para a própria proteção, para a proteção do outro. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão levando a sério todo o caminho que a gente percorreu até chegar nesse ponto. Muitas pessoas sem máscaras e outras com máscaras no pescoço, na orelha, na mão, enfim. As pessoas ainda não entenderam a gravidade do problema. Bem, por falar em gravidade, vamos começar esta edição falando das notícias sobre o Covid-19 no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e aqui em Petrópolis. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta quinta-feira, dia 30, que não é possível iniciar a liberação do isolamento social diante da curva de mortes provocadas pelo novo coronavírus em franca ascendência. O Brasil tem 5.901 mortes e 85.380 casos confirmados por coronavírus até esta quinta-feira, dia 30. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta quinta-feira 9.453 casos confirmados e 854 óbitos por coronavírus no estado. Ainda 294 óbitos em investigação. Em Petrópolis, 500 pessoas foram testadas, sendo 152 casos positivos, 169 em análise, 52 pessoas internadas, 50 pacientes recuperados e 9 óbitos. Lembrando que são dados oficiais até esta quinta-feira, dia 30 de abril. Na manhã desta sexta-feira, 1º de maio, o prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, inaugurou 37 novos leitos de UTI do Hospital Nossa Senhora da Aparecida. O convênio com o hospital traz mais unidades para o atendimento aos pacientes com Covid-19 aqui no município de Petrópolis. O nosso Hospital Nossa Senhora de Aparecida, 37 leitos estarão prontos para receber os nossos pacientes do Covid-19, os nossos pacientes do coronavírus. Então, eu queria muito agradecer, que sou um homem muito honrado e um homem de palavra. E poder estar andando no lugar que eu na verdade, nasci aqui na antiga Casa Providência. E hoje poder estar abrindo essas portas para o Petropolitano, eu queria agradecer ao senhor. Na verdade, infelizmente, nós vivemos esse momento de pandemia, esse momento de crise, e se não fosse aqui essas parcerias e a organização da nossa rede também, queria agradecer a nossa secretária Fabiola e toda a equipe de saúde, provavelmente Petrópolis já estaria em colapso, como está a capital, como está a Baixada Fluminense, muitos municípios da Baixada, mas eu queria que o senhor falasse aqui da importância das pessoas, o senhor que é médico, a importância das pessoas ficarem em isolamento. Estava me mostrando aqui que essa é uma máquina de transporte, um respirador portátil, eu estava mostrando um eletro portátil também, tudo para facilitar a vida do médico, né, e do paciente, principalmente. Aqui, ó, outro quarto TI, na verdade são 37 leitos. Aqui também. Mas tem muita gente perguntando, doutor, por que tem 2 camas no mesmo quarto? Mas como é a mesma patologia, que é o coronavírus, pode ter essa... Não vai ter problema. Não vai ter problema, né?
Em Petrópolis, aposentados e pensionistas receberam 25% do 13º salário. O município pagou 25% do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência Social do Serviço Público do município. O pagamento foi efetuado nesta quinta-feira, dia 30. A ação faz parte do plano de ações da Prefeitura contra a proliferação do coronavírus. Os kits de higiene, compostos por máscara, álcool em gel, lenço, luva, sabonete e uma cartilha de prevenção, começaram a ser entregues para os idosos ontem, dia 30. A previsão do INPAS é que, em 10 dias, todos os 3.500 kits sejam distribuídos. As pessoas com idade mais avançada são um dos grupos de maior risco da doença e exige uma preocupação maior. O Ministério da Saúde anunciou o cancelamento do dia D contra a gripe em todo o país. A decisão faz parte de um grupo de medidas para frear a disseminação do Covid-19, uma vez que as aglomerações seriam inevitáveis durante a ação. O Ministério da Saúde comunicou aos municípios brasileiros o cancelamento do dia D de mobilização nacional da campanha de vacinação contra a influenza, o dia D contra a gripe. A ação prevista para o próximo dia 9 de maio foi cancelada como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus em todas as cidades do país. Em função de fatores técnicos, foram estabelecidas e atualizadas as prioridades e as datas para a vacinação. Todas as alterações se referem à próxima fase, que teria início em 9 de maio e se estenderia até o dia 22 do mesmo mês. Com a nova decisão, a terceira etapa teria início no dia 11 de maio e o término agendado para o dia 5 de junho. Confira agora as novas datas de vacinação da terceira fase. De 11 a 17 de maio, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. De 18 de maio a 5 de junho, professores e adultos com idade entre 55 e 59 anos. O prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, prorrogou a funcionalidade de todos os decretos municipais com medidas de combate ao coronavírus até o próximo dia 11 de maio. O prefeito ressaltou que o número de casos de pessoas que contraíram a Covid-19 segue aumentando em Petrópolis e em todo o país e que, para evitar um colapso no sistema de saúde, o isolamento social continua sendo a principal arma do município. As determinações valiam até ontem, dia 30. Abre aspas. Infelizmente, já são mais de 5 mil mortes no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, a capital já entrou em colapso, além de municípios da Baixada Fluminense. A nossa união de esforços é muito importante para que isso não aconteça aqui na nossa cidade. Por isso, nós vamos ampliar o nosso decreto até o dia 11 de maio, com o mesmo objetivo que vem desde o início do combate a essa pandemia: salvar vidas, anunciou o prefeito Bernardo Rossi, acompanhado pela secretária de Saúde, Fabiola Reck, e o infectologista José Henrique Castriotto. Com a prorrogação, continuam válidos os decretos que determinam a proibição de eventos com aglomeração de pessoas, a suspensão das aulas nas unidades escolares, o fechamento de academias, clubes, cinemas, teatro, parques e pontos turísticos, a restrição ao funcionamento de restaurantes que podem atender com delivery e bares, a circulação de ônibus e vans vindos de outros municípios, o uso de máscaras pela população, entre outras medidas adotadas desde o dia 13 de março. O comércio de serviços não essenciais continua com as portas fechadas e podem atender apenas no sistema de entregas. Essa medida não inclui mercados, farmácias, lojas de produtos veterinários e ração, postos de combustíveis, distribuidoras de água e gás, oficinas mecânicas e borracharias, lojas de materiais hospitalares e serviços de saúde. Também podem funcionar os materiais de construção. O boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 30, lembrando, mostra que 152 pessoas tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19, sendo que 52 estão internadas e 9 morreram. Recém-nascida de 11 dias, que teve testagem positiva para a Covid-19 em Petrópolis, permanece em estado grave no Hospital Cid Carneiro. Ela nasceu no último dia 19 e já vem travando uma verdadeira batalha pela vida,
Com resultado positivo para os exames de coronavírus, a menina mantém um quadro de saúde grave, porém estável, em um dos leitos da unidade neonatal do Hospital Cid Carneiro, em Correias. A criança nasceu num parto considerado pela equipe médica complicado e urgente. Segundo informações do próprio hospital, a mãe entrou na unidade já em trabalho de parto e sem nenhum dos exames requisitados no acompanhamento natural da gestação por intermédio do pré-natal. De acordo com o diretor médico do Hospital Cid Carneiro, o Dr. Vitor de Souza, embora a criança já possua confirmação para a Covid-19, ela não apresenta sintomas claros da doença que justifiquem sua internação. E vamos mudar um pouco de assunto e falar de meio ambiente. Em Petrópolis, aqui a Secretaria de Meio Ambiente multou o dono de um terreno no bairro Carangola por desmatamento. O proprietário retirou 8 árvores nativas sem as devidas autorizações. O setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente multou o dono de um terreno na rua Renato Petroc, num bairro Carangola, pelo corte irregular de 8 árvores nativas. Ele também irá responder por uma construção irregular feita no mesmo espaço sem as devidas autorizações. O flagrante de desmatamento aconteceu na última quarta-feira, dia 29, durante uma operação dos fiscais na região. Em um outro imóvel, na mesma rua, a equipe flagrou uma movimentação de terra também sem nenhuma autorização. O proprietário tinha intenção de construir uma garagem no local, mas não havia autorização da Secretaria de Obras para execução e foi intimado pelos fiscais a paralisar a obra. O setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente organiza um cronograma de vistorias em áreas verdes na cidade, também a partir de denúncias, fazendo vistorias em locais apontados pelos reclamantes. A sede fica no centro administrativo da Prefeitura, na Avenida Keller, número 87, no centro da cidade. O horário de funcionamento é de 9 da manhã e 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Aqui no município de Petrópolis, todos sabem que somente as lojas, somente comércio de serviços essenciais podem ficar abertos. Ontem, a fiscalização de posturas aqui do município fechou 4 lojas na rua 16 de março. As lojas fechadas na rua 16 de março são estabelecimentos de comércio não essencial que estão proibidos de receber clientes. Essas lojas podem, no máximo, receber pedidos e fazer entregas em casa. Uma operação da fiscalização de posturas determinou o fechamento de portas imediato de uma sapataria, de uma loja de vestuário infantil e uma perfumaria. Esses estabelecimentos não podem fazer venda direta para o cliente no endereço da loja. Pode, no máximo, receber encomendas e fazer a entrega na casa do consumidor. Em caso de descumprimento, elas serão autuadas em R$ 800. Também na rua 16 de março, uma loja que vende produtos alimentícios e bebidas foi intimada a não permitir a permanência do cliente para consumo dentro do estabelecimento, sob pena de multa de R$ 800. E por falar em serviço essencial, hospital, clínica e pet shop são serviços essenciais. Se você estiver precisando, um vet, patas e pelos. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. E vamos falar agora do Maio Amarelo. Tem uma campanha, a distribuição de máscaras e também um concurso para alunos da rede municipal de ensino aqui de Petrópolis. Serão 5.000 máscaras amarelas distribuídas nos terminais de ônibus. A CPTrans vai distribuir 5.000 máscaras de microfibra reutilizável nos terminais rodoviários e vai realizar um concurso para premiar alunos da rede municipal de ensino. Todas as ações estão inseridas dentro do Maio Amarelo, que tem início na próxima segunda-feira, dia 4. As máscaras serão distribuídas no centro, Itamaraty, Correios e Itaipava, com os agentes reforçando, na hora da entrega para os usuários, que as mesmas são reutilizáveis seguindo os protocolos de higienização.
Todas as máscaras serão da cor amarela, símbolo da campanha. Sobre o concurso, que terá como tema Maio Amarelo 2020, Perceba o Risco, Proteja a Vida, será direcionado para as crianças regularmente matriculadas nas escolas municipais. Vamos conferir agora as notícias de polícia. As denúncias anônimas têm ajudado significativamente o trabalho da Polícia Militar de combate ao tráfico de drogas na cidade. Nesta quinta-feira, 2 mulheres foram detidas na Rua Lopes Trovão, na Serra Velha da Estrela, em um ônibus da linha Meio da Serra Petrópolis. Na bolsa de uma das acusadas foram encontradas 26 cargas de maconha, totalizando 1.580 tabletes da droga e 2 rádios transmissores. Diante do flagrante, a mulher informou aos agentes que havia buscado os entorpecentes na favela do Parque União, no Rio de Janeiro, e entregaria o material ilícito na comunidade do Neylor, no bairro Retiro. Ela foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por tráfico de drogas. A outra suspeita foi ouvida como testemunha e liberada em seguida. Mais de 60 trouxinhas de maconha e 5 cápsulas de cocaína foram apreendidas em uma operação da Polícia Militar na Rua Alberto Martins, no bairro Floresta, localidade conhecida como Comunidade do Calango. Ninguém foi preso. A ação aconteceu durante a madrugada de hoje, após uma denúncia anônima de que homens comercializavam entorpecentes na região. Ao chegarem no endereço indicado, 3 suspeitos perceberam a presença dos agentes e fugiram. Apesar disso, o grupo deixou para trás os entorpecentes apreendidos. O material ilícito foi recolhido e levado para a 105ª Delegacia de Polícia. Mais de 90 mil litros de etanol foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal por fraude fiscal em uma abordagem na BR-040. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira. Os policiais realizavam uma blitz na rodovia quando abordaram os motoristas de 2 caminhões que transportavam etanol. Um dos veículos estava com quase 47 mil litros do combustível com destino à cidade do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o condutor do caminhão apresentou uma nota fiscal com indícios de irregularidade fiscal. O outro veículo transportava 45 mil litros de etanol com destino também à cidade do Rio de Janeiro e, novamente, o documento fiscal apresentado possuía irregularidades. Os 2 caminhões foram apreendidos e encaminhados para a barreira fiscal de Comendador Levi Gasparian. A ação faz parte da Operação Tupã, que reforça o policiamento nas rodovias federais para o combate ao crime. A Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos apontado em denúncias como um dos principais envolvidos no movimento do tráfico de drogas entre as comunidades do bairro Cascatinha e Jardim Salvador. Ao todo, foram apreendidas 66 cápsulas de cocaína, 28 tabletes de maconha e o telefone celular que ele usava. O rapaz foi autuado em flagrante na 105ª Delegacia de Polícia pelo crime de tráfico de drogas e será transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro. O suspeito foi localizado por volta das 7h30 da noite desta quinta-feira na Rua Bernardo Proença. Ele estava sozinho em carro que já vinha sendo monitorado pela polícia. Quando percebeu que seria abordado, o acusado tentou escapar da polícia e, na fuga, jogou uma sacola contendo parte da droga pela janela. Abordado alguns metros à frente, foram encontrados mais entorpecentes dentro do veículo em que ele estava. Uma mulher de 24 anos foi presa por furto depois de tentar sair do supermercado Bramil, no bairro Itamaraty, sem pagar por algumas mercadorias. A Polícia Militar apreendeu com a suspeita um aparelho de barbear, caixas e barras de chocolate, sabonete, além de produtos como creme de leite, pacote de balas, leite condensado e um pote de creme de avelã. Segundo a polícia, a mulher estava sendo observada através das câmeras de monitoramento pelo chefe da segurança. As imagens mostraram que a suspeita havia colocado vários produtos na bolsa e chegou a passar pelo caixa, porém não pagou por parte das mercadorias. A acusada estava acompanhada de uma outra mulher e ambas foram abordadas pelos agentes no estacionamento. A acusada foi levada para a 105ª Delegacia de Polícia. Em sede policial, será estipulada fiança para que ela responda pelo crime em liberdade. Você sabia que em Petrópolis tem uma clínica especializada na saúde dos homens? Isso mesmo, é a clínica Dr. Formen. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Formen, você conta com um time de especialistas.
Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. Como eu disse no início do programa, nós estamos gravando hoje aqui na Rua do Imperador, próximo à Rua Paulo Barbosa, que é sempre um ponto muito movimentado da cidade. Hoje mais tranquilo, por conta do feriado de 1º de maio, mas nem tão tranquilo. Tem muitas pessoas, a maioria ainda, infelizmente, sem usar máscaras, e a gente percebe que os jovens não querem usar máscaras e os idosos que estão usando, uma parte usa embaixo do queixo. A gente ainda não entendeu isso. Mas, enfim, faça a sua parte, cada um tem que se proteger, tem que proteger o outro. A questão dos jovens não sofrerem com o vírus, isso não é verdade. Aos poucos tem aparecido casos de jovens que, infelizmente, têm sofrido e muito, outros até chegando a óbito. Então, todos têm que ter consciência, e até porque o jovem sempre tem um idoso em casa, normalmente tem um idoso em casa. Então, vamos nos cuidar e cuidar de todos. Bem, agora falando de coisas boas, sexta-feira aqui no programa original é dia de Original Esportes, com ele, Eduardo Antunes. Olá pessoal, mais um Original Esportes. Nós vamos entrevistar hoje o presidente da LPD, Liga Petropolitana, que vai falar pra gente como é que tá o esporte em Petrópolis nessa época, certo? Vamos pro giro de esporte, em seguida vamos para as dicas de esporte e hoje, na curiosidade de esporte, nós vamos falar sobre os Geraldinos. Muitas pessoas não conhecem os Geraldinos. O grupo Mobiliza Castelo, que fica em Correias, com vários amigos, estão fazendo uma arrecadação de alimentos. Foram arrecadados até o momento mais de 1 tonelada de alimentos, são mais de 130 cestas básicas. Até agora, dentro e fora da comunidade, as doações estão abertas no telefone da Paola, 9920-227-22, e no telefone do Bruno Torres, 98863-7604. 4 pessoas estão à frente e vocês podem procurar para ajudar. Quem gostaria de ajudar é sempre bem-vindo, que é o Bruno Torres, do MMA e professor de Jiu-Jitsu, o Paulo Torres, que é professor de Jiu-Jitsu, o Guilherme Vitorino, que é o vice-presidente do Esporte Clube Correias, e a Paola Constantino. Esses 4 que estão à frente recebem qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de doação para a formação de mais cestas básicas. É o Petrópolis e o esporte lutando cada vez mais para ajudar nessa temporada aí do coronavírus. Em uma ação conjunta da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Comissão Técnica e atletas recentemente convocados para a Seleção Brasileira, tem início nesta terça-feira o movimento Seleção Solidária, cujo objetivo é atender famílias em necessidade em todo o país. Com um total de 5 milhões já arrecadados, será possível atender 32 mil famílias pelos próximos 2 meses através das entidades Ação da Cidadania, Central Única das Favelas e Transforma Brasil. As pessoas com deficiências apresentam um risco maior em pesquisas científicas. Os atletas paralímpicos têm o dobro de chances de ter doenças que atletas olímpicos, e dessas, pelo menos 35% são respiratórias, afirmou o coordenador médico do CT Paralímpico Brasileiro. Os atletas com maior probabilidade de desenvolver os sintomas mais graves da doença são pessoas que possuem lesão modular, portadores de doenças neurológicas, doenças degenerativas e atletas que passaram por cirurgias recentemente. O professor de dança Nilson Anesclar, em parceria com o DJ Denis Simas,
farão nesta sexta-feira uma aula de dança online beneficente com o intuito de arrecadar materiais necessários para o combate à Covid-19 às famílias que necessitam. Segundo o Nilson, os materiais que pretendem arrecadar são álcool em gel, máscaras e cestas básicas. O professor ainda conta que todo ano faz aulas beneficentes e que, no entanto, desta vez, com a incidência da pandemia, a aula terá que ser online. A mesma acontecerá no dia 1º de maio, às 18 horas, e será transmitida pelas plataformas digitais e redes sociais. O professor ainda diz que a data foi escolhida para homenagear a todos os trabalhadores petropolitanos. Quando visto meu uniforme, sei que vou ter um dia super legal, pois a minha escola é cheia de pessoas inteligentes e muito carinhosas. Ao chegar, o tio Luiz e a tia Cidéia sempre estão lá para nos recepcionar. Eles são os primeiros sorrisos do dia. Ao passar pelos pequenos, ali vejo muita alegria, todo dia de forma diferente. Good morning, goodbye, hello. Tenho certeza que estão na aula de inglês, que aqui acontece todos os dias. Aqui podemos passar o nosso tempo livre, brincando nas quadras, visitando a horta orgânica e o jardim sensorial, ou cuidando dos peixes do nosso projeto Aquaponia. O tempo na minha escola passa muito rápido, pois temos sempre muitas atividades e projetos interessantes para desenvolver. Eu me sinto muito feliz por estar aprendendo cada vez mais e de uma forma tão prazerosa. Gostou? Vem conhecer a minha escola! Pessoal, hoje nós vamos falar na Dica de Esportes, nós vamos falar sobre o incentivo. O incentivo que que eu também sou professor, nós professores temos que passar para os nossos alunos. Muitos professores, erroneamente, eu costumo ver isso aí, já chegam para dar aula olhando no relógio, procurando ver que horas termina a aula que eles mesmos estão dando, Marcam um compromisso em cima do horário da aula, chegam atrasados na aula. Isso tudo faz parte do incentivo, porque o aluno está olhando isso aí, os pais dos alunos estão olhando isso aí. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma conduta em prol do incentivo, incentivando o aluno, Recentemente eu estive com um amigo meu e ele dando aula, não vou falar o esporte, mas ele dá uma aula assim totalmente despreparado. Os alunos, eles chamam o aluno de cabeção, vem cá, ô magrinho, vem cá. Aí eu calhei de perguntar a ele, que eu fiquei curioso, pô, você chama um de cabeção, um de magrinho, qual o nome do cabeção? Ele, não sei. O cabeção, ele treina comigo já tem cerca de 2 anos, mas eu não sei o nome dele. O magrinho, eu também não sei o nome dele, não. Então, pessoal, isso tudo faz parte do incentivo. Você tem que saber o nome dos seus alunos. É lógico que ele tem 60 alunos, ele não pode saber o nome de todos assim, ainda mais os que entram recente. Mas um aluno de 2 anos, ele só chama pelo apelido, ou que ele chame pelo apelido, mas ele saiba o nome. Outra coisa importante, muitos professores não têm uma pauta de presença. A pauta de presença é uma forma de você depois cobrar do aluno a frequência dele e elogiar o aluno. Criar um critério de elogio a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, para você valorizar, para você incentivar aquele seu aluno. Tem uma série de critérios de incentivo que faz com que o adolescente, com que a criança principalmente, ela vá se apegando à aula. Muitas das crianças saem de uma aula, por quê? Porque elas não sentem o incentivo. Se não tem incentivo dos pais e não tem incentivo do professor, ou até mesmo dos amigos, ela desanima e sai e vai para outro esporte. Ou às vezes ela para até de praticar esporte. Tá, pessoal? Fica o recado aqui de hoje. Procurem, por favor, incentivar os alunos de vocês ao máximo, mas incentivar dentro de uma valorização justa. Não é você incentivar também à toa, que senão fica aquele incentivo para tudo. Mas procurar buscar pontos onde a criança está desenvolvendo, o adolescente está desenvolvendo. Fica a dica de hoje aí. Um abraço. Curso Hamlet, inglês e espanhol para todas as idades.
Há 39 anos em Petrópolis, liderando o ensino de inglês. Convênios com escolas e empresas. Agora em novo endereço, com instalações mais modernas e ainda mais conforto para você. Rua 16 de Março, 347A. Telefones 2242-0966 ou 2243-4753. Pessoal, hoje nós estamos recebendo para uma entrevista o Geraldo Barros, o presidente da LPD, Liga Petropolitana de Desportos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho da nossa liga. É sempre um prazer participar do seu programa. Geraldo, o pessoal tem me perguntado muito na rua, né? Você cruza com uma pessoa, com um amigo, como está a LPD hoje com relação ao coronavírus? O que tem sido feito hoje na LPD? Em relação à LPD, nessa situação aí da pandemia, a gente está estagnado, né? A gente fica esperando ordens superiores. Quando a gente fala ordens superiores, a gente está falando aí de FIFA, CBF, federações, federação de futebol, vôlei, handebol, futsal, também o próprio poder governamental, né, como o Estado, a Prefeitura e os órgãos de vigilância sanitária de saúde. Então a gente não tem muito o que fazer, temos que esperar. Essa pandemia ainda deve demorar um pouco, ainda não chegamos no nível que a gente possa liberar os campeonatos. Vamos ter que aguardar os especialistas aí. Na hora que der tudo tranquilo, que ninguém vai ter preocupação nenhuma com a saúde, que estiver tudo bem, a gente volta a realizar os campeonatos aqui em Petrópolis. Geraldo, já existe hoje, para 2020, pelo menos no segundo semestre, um planejamento da LPD para esse ano ainda? Os campeonatos esse ano, eles teriam uma novidade. A gente ia organizar os campeonatos durante um ano inteiro. O que é isso? Sempre, antigamente, a Liga tinha os campeonatos de primeiro semestre e os campeonatos de segundo semestre. Então, algumas categorias jogavam primeiro e outras categorias jogavam segundo. Então, tinha atleta que se jogava um semestre, outro semestre ficava sem praticar nenhuma atividade. Em conjunto com os clubes, tivemos a ideia, né? Botamos isso no papel, vimos os prós e os contras e depois desse planejamento vimos que seria muito melhor se a gente fizesse um campeonato que começasse no início do ano e fosse até o final do ano, onde você conseguiria atender toda a comunidade esportiva durante um ano inteiro, não somente um semestre. E pensando nisso, levamos isso para os arbitrais e foi chancelado com os clubes gostaram e a gente tinha planejado isso para esse ano. Com a pandemia, não tem muito o que fazer, a gente vai ter que achatar o calendário. Normalmente, como pensamos, começar no início do ano e terminar no final do ano, isso não irá acontecer. A gente vai ter que replanejar isso tudo, deve ficar achatado os campeonatos todos no segundo semestre, como já vem há 2 anos atrás, até por causa da verba. Vamos ver, eu acho que não tem muito para onde escapar, não. A gente queria fazer de uma maneira progressiva, né? Cada modalidade jogando um final de semana, sempre de 15 dias. A gente vai ter que repensar. Os clubes hoje, eles estão cobrando algo da LPD, que a LPD tome alguma atitude precipitada, alguma coisa assim? Os clubes sempre entram em contato, perguntam como está a situação, o que a Liga está planejando. Como eu falo, nesse momento não tem muito o que planejar. A gente tem que esperar as decisões dos órgãos superiores e, é claro, estar atento a todas as circunstâncias que envolvem o esporte. Nós não vamos ser
aquele que vai matar no peito e vai impor alguma coisa para os clubes. Longe disso, a gente não quer impor nada. A gente só quer que os campeonatos tenham segurança tanto para as instituições quanto para as pessoas que vão praticar o esporte. A própria Federação de Futebol, ontem tivemos uma reunião online, né, até de prestações de conta, mas ela está sendo bem clara, porque ela precisa acabar com o campeonato dela que já foi iniciado, que é o Campeonato Estadual de Futebol Profissional. Faltam acho que 18, 19 jogos. E para ela ter esse retorno, mesmo sendo futebol profissional, está sendo um aborto da natureza, né? Porque tem várias frentes que forçam ela a retornar o campeonato, e tem outras frentes que prezam por uma coisa maior, né? Que é a vida, que é não deixar se contaminar. E a previsão ali era para voltar os treinos profissionais. Quando a gente fala profissional, profissional envolve muito dinheiro. Então esse dinheiro você consegue ter ótimos profissionais do ramo de saúde, dando suporte a toda a infraestrutura dos clubes. Então aqui a nossa realidade é diferente. Lá eles vão, pelo que eu estava lendo, eles vão fazer testes sempre antes dos jogos. Os treinamentos não vão poder ser em horário integral, vão ter que ser divididos, vão treinar 5, depois mais 5, e sempre orientados por médicos, por agentes de saúde. Geraldo, nós temos que entender que a situação financeira hoje dos clubes no Brasil inteiro, no mundo inteiro, está difícil. Como está hoje a situação financeira da LPD e dos clubes de Petrópolis? Com essa paralisação, os clubes estão com as portas fechadas. E esse fechamento, claro que prejudica financeiramente os clubes. Os clubes têm vários funcionários, têm contas a pagar. Então é uma situação complicada. Alguns clubes a gente está conversando, buscando alguma alternativa. Tem clube que está conseguindo dar alguns pulos, mas é uma situação muito difícil, muito complicado. Eu tive até uma proposta há uma semana atrás de realizar um campeonato de esportes. Vou até estar passando para os clubes, que é uma coisa que não precisa de aglomeração, né? Cada atleta, cada jogador pode jogar de sua casa, né? Representando o seu clube. Eu acho que poderia ser uma maneira de começar a movimentar um pouco nesse período, porque hoje realmente a parte onde tem que se encontrar, reunir, não dá para fazer. Né? O isolamento social não permite que façamos isso. E os clubes, consequentemente, como são locais de aglomeração, eles estão sujeitos a ficarem mais tempo fechados. Essas despesas hoje, Geraldo, como elas são administradas? Os custos de vocês são altos. Como vocês estão administrando os custos com relação à LPD? A LPD ela tem um custo fixo e um custo variado, né, como qualquer entidade. A LPD é uma instituição sem fins lucrativos e ela depende quase que exclusivamente da mensalidade dos clubes. Como os clubes não estão arrecadando, até a cobrança dessa vez vai ter que ser diferente. A gente entende a situação dos clubes, mas a LPD também não pode ficar parada, né? Ela tem lá suas contas, ela tem as contas de uma entidade normal. Por exemplo, a gente tem uma sede na 16 de março, uma sede administrativa. Essa sede tem um custo dela. Tem custo de pessoal, do pessoal que trabalha, contador, condomínio, que é um condomínio alto, luz, internet, telefone, despesas diversas de informática, de papelaria, de serviço de limpeza. Então a gente tem um custo. É claro que a gente nesse momento ainda está conseguindo respirar um pouco, a gente está negociando com algumas instituições, mas realmente, a partir do momento que não tem os campeonatos, que os clubes não estão arrecadando, isso também afeta a liga e todo o seu planejamento.
E além de tudo também que a gente precisa, quando voltar aos campeonatos, ter uma premiação digna, uma premiação legal, igual foram os outros anos, toda personalizada, para todos os clubes que disputam, que chegam nas finais. E isso não tem jeito, é dinheiro também. A gente depende desses recursos para poder dar uma prestação de serviço melhor para os clubes. Geraldo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo, que você esteja sempre com a gente aqui nessa parceria aí com o Original Esportes, divulgando a situação do esporte na cidade, tá ok? Muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade, muito obrigado, Eduardo, uma boa tarde aí a todos, fiquem com Deus e vamos esperar aí essa pandemia passar aí e voltar com força total para os nossos campeonatos petropolitanos. Pessoal, a curiosidade de esporte de hoje, nós vamos falar sobre os geraldinos. Muitas pessoas adoram futebol, né? Jovens aí de 25, 20 anos e nunca ouviram falar dos geraldinos, né? Então vou explicar para vocês o que são os geraldinos. Geraldinos eram os frequentadores no Maracanã da Geral. O que era a Geral? Que muita gente não sabe. A Geral ela acabou há 15 anos atrás. Nesses 15 anos reduziu ali o Maracanã de 30 mil cadeiras para 15 mil, reduziu a metade. Os geraldinos, eles tinham uma característica totalmente carioca e uma característica importante. Eles iam fantasiados de mulher, os homens, eles iam fantasiados de Zorro, de Batman, de Homem-Aranha. Então todas as redes de televisão, rádios, viviam passando reportagens onde focavam nos geraldinos. Por que os geraldinos a geral? Porque o Maracanã, depois do campo, ele tinha a geral, ele tinha as cadeiras e as arquibancadas. Muitas das pessoas não conseguiam pagar o ingresso relacionado a cadeiras e arquibancada. Então, o que aconteceu com o Estado? O Estado colocou um preço no Maracanã para as pessoas que não podem pagar cadeiras e arquibancada irem para a geral. Então, a geral, quando abria os portões, entrava todo mundo ali, todo mundo com ingressos baixíssimos. E uma característica importante, a geral, ela mantinha uma distância entre o campo e onde era a geral. E tinha uma vala. Essa vala correspondia a 3 metros do campo e uns 3 metros de profundidade, que é para ninguém da geral, os torcedores da geral, não irem para o campo. E a visão era basicamente isso aqui, ó. Você via o jogo olhando a chuteira dos jogadores. Muitas das pessoas que estavam na geral nem o jogo viam, porque não tinha acesso a uma pessoa alta na frente, mas tinha uma característica muito importante. Os torcedores ficavam juntos. Não existia aquela divisão torcedor de um time, torcedor do outro, a não ser se fosse uma final, algo muito crítico. Mas a amizade, a união e aquela característica do carioca, ela é tão importante e era tão importante na geral que ali você sentia realmente o coração do torcedor. A geral era o fruto da diversão. E muitas das pessoas, eu tenho amigo que ia para a cadeira e ia para a arquibancada e vivia falando que ele queria um dia ver o jogo na geral. De tanta emoção que a galera da geral ali, a geral xingava os jogadores de pertinho, via o jogador de pertinho, via os técnicos de perto, os juízes de perto. Então realmente era um espetáculo e era o reflexo do carioca. Tá, pessoal? Então fica a explicação aí. Os geraldinos eram aqueles frequentadores da geral do Maracanã que infelizmente acabou aí, agora são cadeiras, né? Tá ok? Um abração. Do Jujita Kyoei, judô para todas as idades. Professores e mestres com altíssima experiência. Totalmente grátis da faixa branca à faixa preta. Sem cobranças de matrícula, mensalidades, diplomas e exames de faixas. Concurso de formação de faixas pretas e graduações superiores. São mais de 50 faixas pretas já formados em Petrópolis.
Pessoal, até a próxima semana. Muito obrigado pela audiência e fica aqui uma solicitação para todo o pessoal do esporte. Por favor, nos ajudem, né? Vamos nos ajudar, nos mantermos em casa nesse período aí do coronavírus. E principalmente, se você sair de casa, não esquecer da utilização das máscaras. Muito obrigada, Eduardo. E sexta-feira tem mais esportes aqui no programa original. Bem, a semana acabou, hoje é feriado. A gente encerra o programa aqui desejando a você que aproveite o feriado, aproveite o fim de semana, se cuide, use máscaras e a gente se encontra segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. TVC 16. Aqui você se vê.